Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão alegres nesta noite? Que maravilha estarmos reunidos na casa do Senhor. O salmista já declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu quero confirmar que a alegria de estar é muito maior do que a alegria de saber que estará indo. Eu sei que o nosso coração se enche de expectativa ao estar nesta casa de oração, porque esta casa de oração é um lugar da presença do Pai. E aonde o Pai está, a sua liberdade, ao seu Espírito, e com isso a milagre, a cura e a restauração. Imagino eu o que está acontecendo aqui desde o primeiro dia desta semana profética. Porque, meus amados irmãos, são 12 dias para a glória do Senhor, e eu tenho a certeza que o Espírito de Deus já tem reservado para os nossos corações. Aleluia. Por isso eu quero, deixa eu me ajeitar aqui, não é verdade? Convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Opa, deixa eu ajeitar aqui então, varão. Oh, glória. Isso. Deixa eu acertar aqui. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33. 31, 33. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Os que encontraram, digam amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 31, 33. Ótimo. Diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Uma vez mais, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amada igreja, o meu coração se alegra muito nesta noite, porque, sinceramente, eu me identifico muito com este projeto do pastor Célio, e já tivemos a oportunidade de estarmos representando outros meses, trazendo a palavra do Senhor. Mas quando o pastor Célio mencionou que o mês que deveria ser comunicado à igreja, que nós estamos compartilhando hoje, é o mês de junho, meus irmãos, o meu coração transbordou. Porque eu sei que você está numa jornada profética. Você está numa jornada onde você tem lançado a palavra do Senhor sobre aquilo que representa cada mês deste ano de 2026. Eu sei que muitas palavras você ouviu até o dia de ontem, mas eu quero dizer que entre todos os meses, nenhum mês se compara profeticamente como o mês de junho. Nenhum mês se compara profeticamente como o mês de junho. Pois bem, nós sabemos, meus amados irmãos, que o nosso calendário, não é verdade, romano, e com os meses estabelecidos ali, nós sabemos que os nomes de cada um dos meses, principalmente os primeiros meses, ele sempre faz menção a uma divindade, sempre faz menção a um Deus, e com isso eles procuraram estabelecer, com esse ato de honra, também, meus amados irmãos, compartilhar ali, meus amados irmãos,
a ação daquele Deus ou daquilo que representa aquele Deus. Exemplo, o mês de junho, meus amados irmãos, é uma homenagem à deusa Juno. E de acordo, meus amados irmãos, com a tradição romana, não é verdade? Essa deusa Juno, ela, meus amados irmãos, é um deus que representa, meus amados irmãos, o quê? Representa a fertilidade. É, meus amados irmãos, o Deus que move a favor do casamento. É o Deus que move, meus amados irmãos, em relação à família. E isso dentro da cultura romana. Só que, meus amados irmãos, nesta noite, eu já quero iniciar te dizendo que nesta noite não tem Jano, não tem Juno, porque a sua casa, porque a sua família, porque o seu casamento, porque a sua fertilidade, porque o seu relacionamento, ele já é guardado por Deus. Nesta noite você está nesta casa de oração, não é buscando uma representação ou uma imagem romana ou pagã, mas você sabe em quem você tem crido, e sabe que aquele que você tem crido, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, nesta noite, não tem Jano, não tem Deus romano, mas tem o Senhor que é o dono da casa, o Senhor, meus amados irmãos, que é o autor da família, porque a família não foi projeto de nenhum Deus pagão, mas a família, ela nasceu no projeto e no plano de Deus. Por isso, Deus, ele é o Criador, ele é o autor, ele é o sustentador. E se nesta noite você aqui está buscando algum milagre, alguma provisão, algum cuidado na esfera familiar, eu quero te dizer que você está no lugar certo, porque o Deus da família, ele já está neste lugar. O Deus da família contempla a família, abençoa a família, trata com a família e traz com certeza todo o seu cuidado, porque ele é fiel. Contudo, tendo o entendimento que o mês de junho faz homenagem a Juno, meus amados irmãos, e traz essa ideia de casamento, de família, contudo, não é o nosso olhar, pastor Célio, desta noite. Mas, pastor, qual é o nosso olhar? Como eu disse, o mês de junho é, entre meus amados irmãos, o mês mais profético que existe entre os meses da Bíblia. Mas com que base, pastor, o senhor está falando sobre isso? Com base na própria Bíblia. Nesta noite não quero tomar como referência um calendário pagão. Nesta noite não quero olhar para gregoriano, romano, nenhuma forma disso, mas eu quero voltar para a palavra de Deus. Você está aqui nesses 12 dias voltado para a palavra do Senhor, e nesta noite a nossa referência, o nosso modelo, o nosso exemplo está com base nas Sagradas Escrituras, e a própria palavra de Deus, esta que está na sua mão ou no seu colo, ela traz a revelação para nós de que o mês de junho, ele é um mês profético, e diante da profecia do mês de junho, a revelação de junho, eu quero desde já declarar para você que junho é, meus amados irmãos, o mês da estação do Espírito Santo. Preste bem atenção, junho, ele é o mês, a estação do Espírito Santo. A estação do Espírito Santo não está em janeiro, a estação do Espírito Santo não está em fevereiro, não está em março, não está em abril, mas a estação do Espírito Santo está em junho, e você vai compreender com base nisso. Por isso, meus amados irmãos, nesta noite, eu quero falar com você porque junho ele é profético. Preste bem atenção, não é coincidência, mas existe algo extraordinário acontecendo aqui nesta noite. Preste bem atenção. Nós estamos hoje representando o mês de... Estamos representando o mês de... E que dia é hoje? Então, nós estamos aqui no dia 6 de... Estamos no dia 6 de junho. Diga, estamos no dia 6 de... Meu irmão, dia 6 de junho é mais que uma data profética. É uma data profética baseado em algo real. Deixa eu falar um pouco aqui para você compreender. Irmãos, quando o Senhor liberta Israel, o seu povo do Egito, que esteve pelo espaço de mais de 400 anos, escravizados e dominados naquele lugar, o Senhor, meus amados irmãos, ordena que naquela última noite
seja celebrado, meus amados irmãos, ali a Páscoa, uma celebração de libertação e algo que exige muito para nós, porque Deus pede o seu povo para celebrar a libertação estando preso. Deus pede para o seu povo celebrar a vida estando morto, entre aspas, porque eles estavam no lugar. É diferente, meus amados irmãos, nesta noite, qualquer pessoa que está aqui pegar o microfone e dizer: irmãos, eu quero celebrar porque Jesus me curou, eu quero celebrar porque a porta se abriu, eu quero celebrar porque o Senhor trouxe provisão à minha vida. Você está celebrando diante de algo que já se manifestou, diante de algo que já aconteceu. Mas quando o Senhor fala para Israel através de Moisés celebrar a Páscoa, eles celebram a liberdade em cativeiro. E você sabe o que é isso? Celebrar a vitória sem tê-la visivelmente nas mãos. E isso acontece com Israel. E os irmãos sabem muito bem que a partir de então o Senhor tira o seu povo do Egito. E por causa disso, aquela data de libertação, ela, meus amados irmãos, passa a ser conhecida como o primeiro mês. Aquela data é conhecida como o primeiro mês. E, meus amados irmãos, aquela data era o mês de abril. E eles começam, meus amados irmãos, a andar, meus amados irmãos, pelo deserto. E ali, meus amados irmãos, no terceiro mês. Então eles estão no deserto do Sinai. Eles andam, o primeiro mês é abril, o segundo mês, meus amados irmãos, é maio, e o terceiro mês é junho. No mês de junho, eles chegam, meus amados irmãos, próximo ao monte de Deus, ao monte Horebe. E no terceiro mês, a partir da Páscoa, mas que na verdade é o mês de junho, o Senhor então, meus amados irmãos, convoca Moisés. E olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19, versículo 16, 18, que diz assim, e depois capítulo 18, que diz assim, somente você ouvindo você vai compreender. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e deu a Moisés, o Senhor, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Numa data como essa, porque você lê aí que ao terceiro dia Moisés subiu, não é verdade? Mas pastor, hoje é 6, Moisés subiu no terceiro dia, só que no quarto dia o Senhor mandou ele preparar o povo. E ele, no quarto dia, ele chegou ordenando o povo, meus amados irmãos, para consagrar e consagrar mais um dia. E deu aí o quinto e o sexto dia. E agora, no dia 6 de junho, que dia? 6 de junho. Que dia? 6 de junho. A data de hoje é uma expressão profética. Porque nessa data, na data de hoje, há praticamente 3.337 anos atrás, Deus trazia no dia 6 de junho a sua revelação. Preste bem atenção, numa data como essa, num dia como esse, a geografia não estava em Juiz de Fora, a geografia não estava no Brasil, mas agora no Monte Horebe, no Monte de Deus, no dia 6 de junho, Deus está se revelando ao seu povo. Eu não sei se você está entendendo, mas esta data é uma data de revelação. Esta data é uma data de revelação, ou seja, Deus se revela, Deus se manifesta ao seu povo. E nesta noite não é diferente, porque os séculos se passaram, mas existe um povo de Deus reunidos aqui nesta noite na casa, visão do reino, porque mais uma vez, no dia 6 de junho, é o propósito de Deus trazer a sua revelação. Aleluia! O que está sendo revelado não é o meu coração,
O que está sendo revelado não é o meu sonho, o que está sendo revelado não são os meus planos, mas o que está sendo revelado é Deus. Deus decidiu no dia 6 de junho se revelar. E meus amados, começa a contemplar o reboliço que foi naquele lugar, porque até então Israel conhecia a Deus através do seu poder, pelas 10 pragas que ele tinha operado no Egito, e na sequência conheceram também a Deus por aquilo que ele operou ao abrir o Mar Vermelho, e eles celebraram, cantaram. Mas agora, meus amados irmãos, no terceiro mês, no mês de junho, no dia 6, que é hoje, o Senhor disse: eu já dei vocês comida, eu já abri vocês o Mar Vermelho, eu já tirei vocês da terra do Egito, mas eu preciso me revelar a vocês, porque hoje é um dia profético, hoje é o dia da revelação de Deus, o Deus que se manifesta, porque o nosso Deus não é gesso, o nosso Deus não é madeira, o nosso Deus não é prata, o nosso Deus não é ouro, o nosso Deus, ele tem boca e fala, ele tem olhos e ele vê, ele tem ouvidos e ele ouve, e ele tem mão e opera. Nesta noite você é bem-aventurado por estar nesta casa de oração, porque você está no dia da revelação de Deus. E uma coisa interessante é que, meus amados irmãos, um fenômeno começa a acontecer, porque começa a haver trovões, relâmpagos e um barulho tão intenso como um som de muitas buzinas, e tamanho, meus amados irmãos, é o movimento daquele lugar, que não é somente o povo que treme, mas o monte, ele começa a tremer. Obrigado. Ele começa a tremer, o povo treme, o monte treme, e o que acontece agora? Uma fumaça sobe e começa um movimento nos ares. Irmãos, imagina isso. Quem ficaria de pé numa situação dessa? Não estamos falando de visão espiritual, não estamos falando de algo espiritual que se contempla, não, mas em algo que estava se manifestando para a vida de todos eles. Então, num local físico, no monte, Deus desce. Nós lemos o texto que declara: Deus desce no monte. Deus desce no monte, e com o descer de Deus está trovões, estão relâmpagos, estão, meus amados irmãos, sons e todas aquelas coisas acontecendo naquele lugar. Só que o Senhor fala com Moisés: olha, fala com este povo para eles se afastarem, porque diante deste poder e diante desta glória, quem tocar neste monte, o quê? Morre. E agora Moisés, ele é mediador, porque como que Deus se revela? Como que Deus traz essa revelação no monte Sinai, no monte Horebe? Como que o Senhor se revela? Deus se revela trazendo para o povo a sua palavra. E como que isso acontece? Moisés declara que o Senhor escreveu as tábuas com o seu dedo. Tábuas escritas pelo dedo de Deus. De acordo, meus amados irmãos, com o Talmud, meus amados, que é, meus amados irmãos, a lei, meus amados irmãos, oral do povo ali, meus amados irmãos, eles declaram que naquele movimento, imagina, o monte está em movimento, está em chamas, e de repente começa a vir chamas de fogo. E como que Deus escreveu? Como que Deus escreveu naquelas tábuas? Era como se fossem labaredas de fogo. E as labaredas de fogo vinham e batiam, meus amados irmãos, naquela pedra. E quando havia o impacto daquela chama naquela pedra, meus amados irmãos, aquilo era escrito, e logo uma fagulha de fogo, ela, meus amados irmãos, era levantada. E muitas labaredas e labaredas de fogo começavam a escrever. Ou seja, Deus agora, ele imprime em pedras uma impressão divina, uma manifestação divina.
E agora, através das suas labaredas de fogo, Deus bate nas pedras, o fogo de Deus vem sobre as pedras, e ele agora revela ao seu povo a sua palavra. A revelação de Deus no monte Horebe é mais do que fumaça, é mais do que fogo, é mais do que trovão, mas é a revelação da sua palavra. Eu quero dizer que este dia é um dia profético, porque aprove a Deus declarar: hoje é o dia da minha revelação. E talvez você pode estar perguntando: Senhor, como é que o Senhor vai me revelar? O Senhor vai me mostrar a sua estatura? O Senhor vai me mostrar a sua voz? E o Senhor declara: não, hoje eu venho me revelar a minha vontade. Talvez você chegou aqui nesta noite perguntando: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual era a tua direção? Mas o Senhor diz: eu estou com um propósito definido de trazer a revelação da minha vontade. E acontece então, meus amados irmãos, que agora, meus amados, Deus traz a revelação da sua palavra, e a partir daí então, neste lugar, Deus entrega a sua lei. Os judeus, meus amados irmãos, eles costumam declarar que, meus amados irmãos, no Sinai, eles receberam a dádiva da Torá, ou seja, a lei, a palavra do Senhor, que na verdade, ao receber a palavra do Senhor, eles receberam o quê? A sua identidade. Deus se manifesta no monte, Deus se revela no monte, revela a sua vontade, entrega a sua lei, e uma vez que o povo recebe a sua lei, eles não somente recebem a lei, não somente recebem a palavra, mas eles recebem o quê? A sua identidade. Você começa a compreender então que a sua identidade, ela está ligada à vontade do Senhor. A sua identidade está ligada à palavra do Senhor. A sua identidade está ligada àquilo que está no coração e no propósito de Deus. Então preste bem atenção. O mês de junho, meus amados irmãos, é um mês de aliança. Um mês de aliança baseado naquele que recebe a palavra, porque Deus traz uma aliança com o seu povo. No Horebe, Deus faz uma aliança com o seu povo através da sua revelação, e Deus se revela revelando ao seu povo, dando a sua palavra. Neste dia profético, aonde Deus se revela para alianças. Talvez você tenha feito alianças com muitas pessoas. Você fez aliança no trabalho, você fez aliança na escola, você fez a aliança entre os seus amigos, mas nesta noite, diante da revelação de Deus, Ele traz a sua vontade para que uma aliança seja feita com Ele. O propósito de Deus revelar a sua palavra é para com que a sua aliança, para com que nós possamos ter com Ele a aliança. Então, o mês de junho, meus amados irmãos, é um mês que tem, meus amados irmãos, aliança, e que traz para nós uma aliança baseada na sua palavra. Aliança baseada em sua? Aliança baseada em sua? Então, preste bem atenção. No Monte Horebe, já foi quebrado um princípio que talvez está acontecendo em nossos dias atuais. O que está acontecendo em nossos dias atuais? Nos nossos dias atuais, talvez tenha aquele pensamento: eu vou fazer aliança com Deus se Ele me der. Se Deus me der, eu faço uma aliança. Se Deus abrir, eu faço uma aliança. Se Deus trazer, eu faço uma aliança. Se Deus levar, eu faço uma aliança. Mas a aliança não é baseado no que Ele me dá. Mas a aliança, meus amados irmãos, ela tem como base a palavra. Você recebe a palavra de Deus e tem uma aliança com Deus com base nisso. E a partir daí então, meus irmãos, essa data de 6 de junho, a data onde Deus se revelou, trazendo a sua palavra, trazendo a sua vontade, e dando ao seu povo de Israel a sua identidade, porque através da palavra de Deus revelada, eles tomaram o modelo de Deus para as suas vidas, eles compreenderam o que Deus tinha para eles através das nações. Tanto que uma coisa interessante é o número 70 que aparece, meus amados irmãos, ali no Monte Horebe, porque, meus amados irmãos, na cultura judaica, o número 70
70 representa a totalidade das nações. Então o que Deus estava se manifestando não era, meus amados irmãos, um propósito restrito, um propósito local, mas o propósito de Deus, através da sua revelação ao seu povo, é que aquilo pudesse se estender e que verdadeiramente, através da sua identidade, as nações e os povos pudessem compreender quem era o Deus do Sinai, o Deus que se revela, o Deus que manifesta a sua palavra, o Deus que traz o seu querer. Mas acontece que a partir daí então, pastor Célio, desta data, essa data, meus amados irmãos, do Monte Horebe, se passaram mais de 1.340 anos. Meu Deus. E a lei, pastor, continuava em pedras. E o povo continuava celebrando ano a ano, porque no dia 6 de junho o Senhor se revelou e nos deu a sua lei, e nos deu a sua palavra. Isso um motivo de orgulho para todo judeu, para todo rabino. Isso era motivo de parar tudo, de parar geral, de trazer celebração, de fazer comemoração. Mas a lei continuava em pedras. E essa lei em pedras, meus amados irmãos, se estendeu por mais de 1 milênio. Até que, nesse caminho, ouviu-se uma profecia que veio para incomodar aqueles que são identificados como povo de Deus. Uma profecia que veio para incomodar aqueles que já se gabavam de ter a lei do Senhor, porque quem tem um livro escrito pelo dedo de Deus, um livro escrito por labaredas de fogo, um livro escrito pelo próprio Deus em pedra, quem tem isso? Ninguém tem, nenhuma parte do mundo tem. Então, modéstia à parte, o povo tinha do que se gabar, mas a lei continuava em pedras. A lei continuava em pedras. O que Deus tinha escrito continuava em pedras. E chega um momento que aparece uma profecia que incomoda agora aqueles que são de Deus, porque através do profeta Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 33, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 6 de junho Deus se revela, Deus se manifesta, mas o povo está celebrando o quê? Nós recebemos a lei, mas o povo está celebrando porque nós temos a Bíblia. Por infinita glória do Senhor levantou-se céus e terra, passaram reis e gerações, mas a palavra de Deus, ela está aqui, ok? Talvez numa outra época, talvez num outro contexto, nós estamos celebrando, pastor Célio, a mesma coisa. Como um dia os judeus celebraram uma pedra esculpida pelo próprio Deus, uma pedra a qual recebeu a impressão de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós vivemos uma época hoje onde a impressão é a laser, é imediata, são coisas, mas numa época tão remota, o próprio Deus imprimiu numa pedra a sua vontade, o seu querer. O povo celebrava isso, mas acontece que Jeremias declarou: chegará um tempo que o Senhor voltará a imprimir. Meu Deus! Chegará um tempo em que o Senhor voltará a imprimir. E qual será o material? Eu sei que ele já imprimiu em pedra. Eu sei que dedo de fogo, labareda de fogo, através de um monte, de um mover sobrenatural, esculpiu naquele lugar. Mas aonde, qual será o material que Deus vai escrever? Eu acredito que não será mais um papiro. Eu acredito que não será mais o pergaminho. Eu acredito que não será mais o couro, porque o couro também era muitas das vezes usado, e muitas das vezes no couro ele fazia quase como que um ferreiro. Pegava o ferro, esquentava e para marcar bem, colocava aquela coisa quente daquele lugar. Mas a promessa está: eu vou imprimir de novo. Meu Deus! E sabe o que aconteceu? Mesmo diante desta profecia,
Alguns ficaram esperançosos, como é na igreja, quando Deus fala, aqueles que desacreditam, e aqueles que ficam esperançosos e que oram todos os dias dizendo: Senhor, cumpra a sua palavra, cumpra o seu querer. Quantos meus há esses dois grupos na igreja? Há esses dois grupos que, quando recebem a palavra, um se posiciona dando descrédito e o outro toma com ansiedade, dizendo: Senhor, que esse dia não tarde. Mas, pois bem, o tempo foi se passando e agora, meus amados irmãos, chegamos todo ano, dia 6 de junho, o povo judeu está reunido para celebrar o recebimento da lei do Senhor e da palavra do Senhor. Mas acontece que agora chega um 6 de junho diferente. Chega agora, pastor Célio, um 6 de junho, aonde o povo não é mais unânime na ideia da sua celebração. Como assim? Porque um conceito, um fenômeno, uma ação moveu-se sobre Jerusalém. Porque naqueles últimos anos, um reboliço aconteceu naquele lugar, em termos de palavra, em termos de milagre, e em termos de uma personagem excepcional, que dizia ser, meus amados irmãos, a palavra encarnada. Porque diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne, e este verbo encarnado, ele trouxe, meus amados irmãos, um reboliço para Jerusalém. E agora, meus amados irmãos, é bem certo que se ouve que ele foi crucificado, dizem aqueles também que ele ressuscitou, mas agora, meus amados irmãos, após a sua ressurreição, ainda há uns dias de silêncio que de repente é interrompido, esse silêncio, com uma data extraordinária, uma data que é mais que tradição, uma data milenar, porque agora mais uma vez se chegou o dia 6 de junho, mais uma vez é o dia de celebrar o recebimento da lei do Senhor, lembrar e voltar a memória para o dia que Deus se revelou. E aí então, diz a nossa Bíblia, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o 6 de junho, eles estavam lá, e de repente, mais uma vez, diz a palavra, que estando todos reunidos no mesmo lugar, diz que de repente, veio do céu. A revelação de Deus não vem da terra, a expressão de Deus não vem da terra, não vem do homem, não vem da física, não vem da ciência. A revelação de Deus do seu ser vem do céu. E de repente, a palavra de Atos 2 começa a trazer para nós uma narrativa semelhante ao Monte Sinai. Parece que, meus amados irmãos, mais uma vez a história vai se repetir. Porque um dia, de repente, Deus desceu do céu no monte, mas agora Deus desce do céu a Jerusalém. Centenas de anos se passaram. No dia 6 de junho, numa data como essa, eu sei que aqui hoje está frio, eu sei que aqui hoje, meus amados irmãos, você está em Juiz de Fora, mas eu não posso invalidar o significado desta data. 6 de junho, o dia que Deus desceu dos céus a um lugar específico, a um local geográfico, a um local real. E quando Deus desce, diz, meus amados irmãos, que veio do céu um som. Não foi ideia, não foi um pensamento. Eu acho que eu estava assim, olha, opa, parece que eu vi alguma coisa. Não foi. Deus se manifesta de forma audível. Veio do céu um som, o som semelhante ao som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam o quê? Assentados. Que dia é esse? Mais uma vez Deus desce,
mas agora não é na pessoa que conhecemos, mas agora na pessoa do Espírito Santo, porque enquanto no Horebe havia um mediador chamado Moisés, agora no Pentecoste tem um mediador que não é Moisés, mas que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele disse: não fique triste, porque eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinho, eu já preparei um e ele vai estar. E agora, através da mediação, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem, ele agora, meus amados irmãos, vem sobre nós, vem sobre a igreja no dia 6 de junho. O Espírito Santo, ele vem do céu. Mas por que ele vem do céu? Porque dia 6 de junho é uma data de revelação. Não é de revelação de vontade, de homem, de sonho, de faculdade, mas é uma data de revelação de Deus. Deus, no dia 6 de junho, se revelou no passado no Monte Horebe, e também se revelou em 6 de junho ali, meus amados irmãos, em Jerusalém, cumprindo o dia de Pentecostes. E uma coisa muito importante, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios? Todos foram cheios? Uma coisa interessante é que no Horebe todos não foram cheios. Todos foram temorosos, mas não foram cheios. O impacto daquela visão de movimento de nuvens, de fogo, fez com que o povo se recuasse, dizendo: eu não sou digno de estar aqui. Se eu insistir aqui, eu serei fulminado. Mas acontece que agora, a presença de Deus, ela não está sobre um monte, mas a presença de Deus agora está sobre a igreja. A presença de Deus não está reservada a um espaço geográfico, mas tem um destino específico. Os que estavam no Monte Horebe viu todo o poder e toda a glória num espaço geográfico, mas os que estavam no Pentecoste viram a presença de Deus sobre todos que estavam naquele lugar. Deus não estava olhando para o monte, Deus não estava olhando para a pedra, Deus não estava olhando para o campo, mas Deus estava olhando para a sua igreja. E aonde estava a igreja, Deus estava se manifestando. Aonde estava a igreja, Deus estava se revelando. E todos foram cheios. Eu quero dizer que nesta data de 6 de junho, a revelação de Deus não é para um, não é para outro, não é para alguns, mas é a vontade de Deus que todos participem da sua revelação. É da vontade de Deus que todos estejam conectados e ligados com Ele, naquilo que Ele se manifesta e naquilo que Ele faz. Por isso, meus amados irmãos, prestem atenção. E diz que eles começaram a falar em outras línguas. Dentro da cultura judaica, eles acreditavam que aquelas labaredas também representavam, meus amados irmãos, uma expressão em idiomas. Há no Talmud uma expressão como essa. Mas o que eu quero te dizer é que diz a palavra que eles começaram a falar, mais acima diz o quê? Que todos foram cheios, ou melhor, foram vistas por eles línguas repartidas como de... Foram vistas por eles línguas repartidas como de quê? Olha só. Você lembra quando nós falamos a última vez de línguas? De acordo com o Talmud, aquelas labaredas, pela manifestação do dedo de Deus, quando via aquela labareda, batia sobre a pedra e formava aquele feixe de fogo, eles chamavam de línguas. E também queriam trazer o significado de que línguas também de fogo era a própria vontade de Deus sendo revelada através do fogo. Porque como que Deus trouxe a revelação para o seu povo? Não foi através do fogo? Como que foi escrita a sua vontade nas pedras? Não foi através do fogo? Então, línguas de fogo também na cultura judaica traziam o sentido de Deus revelando a sua vontade através do fogo. E agora, meus amados irmãos, para concluirmos, começamos aqui a ver o seguinte: foram vistas línguas repartidas como línguas de...
Engraçado. A língua de fogo no Horebe, pastor, foram vistas sobre as pedras. Mas as línguas de fogo no Pentecoste é vista sobre a igreja. Porque Deus mudou o material de impressão. Deus mudou o material de impressão. Deus usou o fogo, trouxe a sua vontade, mas imprimiu na pedra, imprimiu no material bruto, imprimiu no material sem vida. Tanto é que depois que Moisés desceu, o pessoal estava lá no bezerro de ouro, ele quebrou tudo. Ou seja, Deus teve o cuidado de trazer a sua identidade, de imprimir com fogo, de escrever na pedra, e depois Moisés quebrou. Mas Deus agora trouxe algo, meus amados irmãos, que nem Moisés, que nem o mundo, que nem o diabo podia quebrar. Deus agora trouxe um destino certo. Eu vou imprimir a minha vontade, a minha palavra não será em pedra, mas será na minha igreja. E que data será essa? Será dia 6 de junho. Hoje é dia da revelação de Deus. Hoje é dia de Deus trazer a revelação da sua palavra. Mas aonde? Olha para quem está do seu lado e diz: você é matéria-prima. Olha para quem está do seu lado e diga: você é matéria-prima. Olha para quem está do seu lado e diga: você é a matéria-prima que Deus escolheu para imprimir a sua vontade desta noite. É você, é você. Deus poderia usar o papiro, Deus poderia usar, meus amados irmãos, o couro, Deus poderia usar o papel, Deus poderia usar tinta nanquim, mas Deus escolheu a sua igreja para trazer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Há um Deus que traz a sua impressão neste lugar. Há um Deus que traz a sua impressão nesta noite. E aí, meus amados irmãos, se cumpre a palavra, a profecia de Jeremias que declarou: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu. Escreverei no seu. Escreverei no seu. Deus não está usando línguas de fogo para escrever em pedra, mas Deus está procurando matéria-prima para escrever aqui nesta noite. Ah, pastor Célio, só tem aliança quem recebe a palavra, mas a palavra em pedra pode ser esquecida. Como talvez você vem correndo aqui hoje, a Bíblia ficou em casa, ou a Bíblia ficou no carro, mas quando Deus imprime no coração, aonde você estiver, ela está, aonde você for, ela vai, aonde você chegar, ela chega. Como bem declarou o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. O salmista declarou um ato de pegar e guardar. Só que eu não estou dizendo de pegar e guardar, pastor Sérgio, eu estou dizendo de algo impresso. Impresso não tem a ver com guardar, impresso não tem a ver com levar, impresso não tem a ver com esconder, impresso tem a ver com ser marcado. Impresso tem a ver com ser o quê? Marcado. Olha que coisa interessante, diz para nós 2 Coríntios 3:3: porque já é manifesto que vós sois, a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne de coração. Então preste bem atenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo desce. Ele, meus amados irmãos, é Deus. E agora, meus amados, não é tinta, não é nanquim, mas o Espírito Santo, quando ele desce, ele imprime no crente. E aquele impacto de fogo dá o quê? Língua de fogo. A língua de fogo, ela é produzida pelo impacto. Meu irmão, quem recebe a impressão de Deus no seu coração é um impacto. E a pessoa não entende por que houve uma transformação desse jeito, por que foi mudar desta maneira, porque houve impacto. O Espírito Santo veio, se manifestou e esteve sobre a sua vida com impacto. Meus amados irmãos, quantas pessoas impactadas por Deus estão aqui nesta noite? Quantas pessoas aqui nesta noite viveram uma transformação extraordinária? Isso não foi terapia, isso foi encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo que desce no fogo, que move no fogo, que usa o fogo. Mas o fogo do Espírito imprime, marca, legitima o que ele está fazendo em nós. Para concluir, ainda diz a mais, Efésios 1:3 diz assim:
E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Fosse o quê? Selado. Labareda de fogo e selo sempre está associado com algo quente. Está associado com fogo. O selo, antigamente, que eles faziam, pegavam uma cera ou alguma outra coisa, derretia aquela cera, na verdade, principalmente nas cartas, e ali, então, depois que ele estava bem quente, ele vinha com o anel e batia um carimbo e batia sobre aquele lugar. Era um selo, não é verdade? Num outro contexto, às vezes pegava aquele ferro e colocava na brasa, e quando aquele ferro já estava em brasa, ia ali e marcava. O selo é a marca de Deus e do Espírito sobre a sua igreja, sobre aquele que tem aliança com Ele, sobre aquele que tem papel com Ele, sobre aquele que entregou a sua vida a Ele. Por isso, meus amados irmãos, a partir daí, tudo mudou, porque agora no dia 6 de junho do Pentecoste, começa agora um novo tempo, e esse tempo, meus amados irmãos, é a estação do Espírito Santo. Eu sei que existe a estação de todos os gostos. Tem gente que gosta do inverno, tem gente que gosta do verão, tem gente que gosta do outono, tem gente que gosta da primavera, mas eu quero dizer que existe uma estação que é, meus amados irmãos, de agrado de toda a igreja. É a estação do Espírito Santo, é o tempo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está na igreja, ele está na terra, e ele continua imprimindo a palavra de Deus nos corações. Você está aqui, não é por discurso, não é por oratória, não é porque alguém falou bonito, mas porque o Espírito Santo imprimiu no seu coração. Você desceu as águas, não foi porque você ouviu uma palavra cheia de boas informações, mas é porque o Espírito imprimiu no seu coração. Então preste atenção, aqui concluo, meus amados irmãos, esta palavra, declarando que há um grande paradoxo entre o Horebe e entre o Pentecostes, de Atos 2. Porque, meus amados irmãos, no Horebe, Deus desce no monte e manda fogo no monte. Mas em Atos, no Pentecoste, Deus manifesta e manda fogo sobre a sua igreja e sobre o povo. A lei no Horebe foi em tábuas de pedra, mas agora a lei do Senhor no Pentecoste é colocada no coração. No Horebe, o Senhor forma uma nação, mas no Pentecoste, Deus forma uma igreja. No Horebe, há temor e ousadia, no Horebe há temor, mas, meus amados irmãos, no Pentecoste, há ousadia. Deus capacita a tua igreja com ousadia, Deus capacita a tua igreja com poder. Ela não se acovarda, ela não se limita, ela não recua, ela avança, porque ela tem poder, ela tem unção, e ela tem a presença do Espírito Santo. Uma coisa interessante demais, meus amados irmãos, é que, meus amados irmãos, no Horebe, a experiência, pastor Célio, ela é externa, mas no Pentecoste, ela é interna. Um vulcão em erupção está dentro de cada crente no Pentecoste, mas eu quero dizer que não é diferente, que existem vulcões e erupções aqui, porque afinal de contas, nós estamos em 6 de junho, e nós estamos num dia profético, porque neste dia, nós celebramos a estação do Espírito Santo. Preste bem atenção, lá no Monte Horebe, através da revelação de Deus, o povo recebeu, sabe o que? O povo no Horebe recebeu o mandamento, mas o povo no Pentecoste recebeu transformação. Um lugar mandamento, no outro lugar a transformação, e aonde há transformação, há ação plena do Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, o que eu quero falar ao seu coração nesta noite é que você é mais do que feliz. Aleluia! Porque esta é a estação do Espírito Santo. E você diz assim: pastor, como é que é a estação do Espírito Santo? Eu não estou sentindo fogo, eu não estou sentindo calor, eu estou sentindo frio, e é tão oposto, sabe, pastor Célio? Mas eu concluo aqui perguntando: o que define uma estação? Deus. É que eu concluo. O que define uma estação? Como assim? Uma estação. O que é necessário, o que caracteriza ela ser estação? Tem muita gente pensando que estação é caracterizada por clima. Se está quente, é verão. E se está frio, é inverno.
Então hoje todo mundo foi pego aqui na pegadinha, porque hoje fez frio para valer. Então agora nós estamos no inverno? Nós estamos no verão. O que caracteriza uma estação não é o clima, mas o que caracteriza uma estação é a órbita da Terra com o Sol. A Terra, ela tem que estar em declínio, meus amados irmãos, a mais de 21 graus em relação, meus amados irmãos, ao Sol. E isso define, meus amados irmãos, e através do seu movimento define estação. Em outras palavras, um profeta já declarou: terra, terra, volte para Deus. Meu irmão, você quer viver a estação? Eu quero dizer que o Sol está aonde precisa estar. O Espírito, na administração da sua estação e do seu tempo, ele está aonde deve estar. O Espírito Santo está conosco, está em nós, está na igreja. O Espírito Santo está entre nós. Mas para viver a estação só está faltando o declínio da terra. Só está faltando a terra declinar. Você já declinou hoje? Você já declinou? Ou será que você está sendo sustentado pelo seu eixo? Ou será que você se mantém ereto naquela posição e dizendo: que estação é essa? A estação está vinculada ao movimento, ao comando do Sol. Estamos na estação do Espírito Santo. Ele está onde precisa estar. É nós que precisamos nos mover, nos aproximarmos dele e movermos em volta dele e viver o maior período da nossa vida, porque esta estação, ela dura até o arrebatamento da igreja. E se Jesus não voltou hoje, meu amado irmão, a sua oportunidade de viver o extraordinário está aqui agora. Se coloque de pé. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à estação do Espírito Santo. Seja bem-vindo ao mês de junho, a um dos maiores meses proféticos deste ano, aonde você nesta noite pode viver a paz e a abundância. E eu quero dizer que na estação do Espírito Santo, eu quero dizer que enquanto, meus amados irmãos, as estações do ano, cada ela tem o seu fruto, a estação do Espírito Santo, em qualquer época, ela tem o seu fruto fiel. Porque quem coordena e conduz é o Espírito Santo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Senhor Deus, aí está a tua igreja. O que precisamos, Senhor, é viver a totalidade da sua graça. A plenitude do Senhor se manifesta entre nós. Por isso, Senhor, nesta noite podemos celebrar, porque, ó Pai amado, recebemos a Tua palavra. Vivemos, meu Senhor, plenamente pela ação e graça do Teu Espírito. Por isso, aonde há a Tua igreja, os Teus filhos e os Teus servos, visita neste momento. Do maior ao menor, do mais novo ao mais velho. E libera graciosamente o Teu poder. Senhor, que no nome do Senhor Jesus Cristo, a graça magnífica do Senhor, ó Pai, mova sobre a Tua igreja. E que verdadeiramente possamos compreender o contexto, a verdade desta data. Estamos numa noite profética, mas estamos, ó Pai amado, diante de um fundamento. Não estamos, ó Pai amado, vivendo uma fantasia. Não estamos vivendo, ó Pai amado, algo irreal, mas estamos baseados na Tua palavra, que traz para nós uma data de celebração, porque, ó Pai amado, Teu Espírito tem nos transformado e imprimido a Tua vontade em nós. Toma a Tua igreja em Tuas mãos e confirma, Pai, abundantemente a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Eu sou o pastor Eduardo. Estive aqui hoje na casa ministrando nos 12 dias proféticos e eu quero convidar a você para estar aqui amanhã participando deste grande mover. Venha você e sua família e participe, porque será uma bênção. Por ele que eu estou gastando.